O nome terrier vem do latim terrum, termo usado pela primeira vez no poema sobre a caça, Poème sur la chasse, de 1359. Esse grupo de cães foi assim denominado porque foi desenvolvido para localizar, afugentar, enfrentar e atacar, enfim, caçar pequenos animais em suas tocas, túneis e buracos, como ratos, fuinhas, raposas, texugos e coelhos. Geralmente, esses cães são de porte pequeno ou médio. Podem ter pelo liso ou duro. São extremamente corajosos, persistentes, resistentes, dominantes, territorialistas e teimosos, como todo bom cão de caça deve ser. Agressivos com outros cães e animais, tendem a ter o temperamento forte, são muito competitivos e têm alto impulso de caça. É natural que um terrier goste de cavar, fazer buracos, pois é este seu outro impulso natural, inato. Com pessoas conhecidas, são muito amorosos, mas desconfiados com estranhos. Segundo a literatura, há um consenso de que os cães do tipo terrier têm sua origem nas Ilhas Britânicas, principalmente na Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha compreende a Inglaterra, Escócia e País de Gales. Esta região tem uma longa história que remonta ao período Neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida, que vai por volta do 10º milênio antes de Cristo até o 2º milênio antes de Cristo. É caracterizado pela sedentarização do homem e o desenvolvimento da agricultura. Diante desse cenário, o homem deixando de ser nômade, fixando-se em locais estratégicos para plantar e cultivar alimentos de forma organizada, fica fácil entender a necessidade de cães que o ajudassem na manutenção das lavouras, no controle de roedores e outros animais que invadissem nas plantações para se alimentarem. Uma outra função atribuída aos terriers posteriormente foi a de caçar, controlar os roedores nos porões das carracas, caravelas, embarcações comerciais e de transporte de pessoas, no tempo das grandes navegações. Além também de controlar os roedores em galpões e celeiros onde eram estocados os alimentos. A carraca era um tipo de navio à vela utilizada no transporte de mercadorias, referenciada em documentos dos séculos XV e XVI, criada pelos portugueses especificamente para as viagens oceânicas, nas quais as embarcações até então usadas no Mediterrâneo se mostravam inadequadas. A Mary Rose era uma carraca e foi um dos maiores navios de guerra da Marinha Inglesa. Lançada em 1511, atuou por mais de 3 décadas de guerras intermitentes e foi um dos primeiros navios de guerra à vela construída especificamente para este fim. Restos de animais foram encontrados nos destroços da Mary Rose, que incluíam o esqueleto de um cão, e presume-se que este tenha sido trazido a bordo como um cão caçador de ratos. Este é o primeiro cão caçador de ratos em navios, um rateiro, um hatter em inglês, ou um ratoneiro em espanhol, confirmado cientificamente. Um mestiço de Terrier e Whippet, que passou sua curta vida na Mary Rose. Esta mistura de um Terrier e um Galgo é a base do Manchester Terrier.
O esqueleto deste cão, chamado de Hatch pelos pesquisadores, foi descoberto em 1981 durante a escavação subaquática do navio. A principal função de Hatch era matar ratos a bordo do navio. Com base no trabalho de DNA realizado nos dentes de Hatch, foi constatado que ele era um jovem adulto do sexo masculino de 18 a 24 meses de idade, com pelagem marrom. Seu esqueleto está em exibição no Museu Mary Rose, no Estaleiro Histórico de Portsmouth. John Case, também conhecido como Johannes Caius ou John Caius, foi um médico inglês do século XVI que primeiro descreveu o tipo Terrier em sua obra De Canibus Britannicis. Por volta de 1837, Thomas Bell, um zoólogo inglês, escreveu o livro A History of British Quadrupeds, onde relata que desde há 70 anos, por volta de 1760, haviam apenas 2 tipos de terriers nas Ilhas Britânicas, um de pelo curto e liso e o outro de pelo duro. O registro mais antigo de um terrier branco é uma pintura de 1790 chamada Peach a Terrier, que era de propriedade do coronel Thomas Thornton. A seguir, os primeiros cães do grupo dos terriers, que deram origem a praticamente todas as raças conhecidas atualmente, e também algumas das raças mais populares. Velho Terrier inglês, Old English Terrier. Originário da Inglaterra, foi estabelecido no século XVII. Era um tipo de cão de caça que podia ser pequeno ou médio, ter pelo liso, duro ou encaracolado. A maioria era preto e canela, mas existiam também em outras cores, como amarelos, avermelhados, pretos, tigrados e acinzentados. Este tipo de cão deu origem a todas as raças modernas de terriers de pelagens coloridas. No século XIX, podia ser encontrado no mundo todo, pois eram levados nos navios com seus donos em viagens ou para caçar ratos a bordo. Eram corajosos, persistentes, atléticos e muito resistentes fisicamente, com alto instinto de caça. Hoje são considerados extintos, mas foi a base para a criação de várias raças, como o Terrier preto e canela, o Black and Tan Terrier, hoje também considerado extinto, mas que originou o Manchester Terrier, o Patterdale Terrier e os também chamados de Fell Terriers. Manchester Terrier teve sua origem na Inglaterra e seus antepassados remontam à Idade Média, que vai do século V ao século XV. Um criador chamado John Hume teria cruzado cães da antiga raça Terrier preto e canela, o Black and Tan Terrier, com fêmeas da raça Whippet, resultando no que viria a se chamar Manchester Terrier, que atingiu o auge da sua popularidade, o que foi conhecida como a Era Vitoriana, de 1837 a 1901. Existem 2 variedades de tamanho, o Toy e o Standard. Terrier branco inglês, English White Terrier. Também originário da Grã-Bretanha, mas devido aos seus problemas genéticos relacionados à cor branca,
logo foi descartado e entrou em extinção. Porém, cruzado com o velho Bulldog inglês, o Old English Bulldog, teria dado origem ao Bull Terrier. Fox Terrier. Originário da Inglaterra, existem os de pelo duro e os de pelo liso, cujos ancestrais remontam ao século XVI. Porém, a primeira descrição como raça é do século XVII, mas foi no século XVIII que ele passou a existir em cores diferentes do preto e canela. O primeiro clube da raça foi fundado na Inglaterra em 1876, ano em que o padrão foi redigido. Ratoneiro valenciano, também conhecido como Gos Hatter Valencia, é originário da Espanha e acredita-se que a raça exista desde o século XVI e que o ancestral do Fox Terrier seja também seu ancestral, levado pelos ingleses e introduzidos em cães nativos da região. Ratoneiro bodegueiro andaluz, raça originária da Espanha, do final do século XVII e início do século XVIII. Com a chegada dos vinicultores ingleses com seus Fox Terrier pelo liso na região de Jerez de la Frontera, que foram cruzados com animais da região, deram origem a esta raça. Terrier japonês, Japão, século XVIII. Cães terriers levados ao Japão pelos holandeses, provavelmente Fox Terrier pelo liso, cruzados também com animais da região, deram origem a esta raça. Terrier chileno. Chile, século XVIII. Provavelmente a raça surgiu da cruza do Fox Terrier pelo liso com o ratoneiro bodegueiro andaluz. Jack Russell Terrier, Inglaterra, século XIX, tem origens semelhantes ao moderno Fox Terrier e deriva de cães criados e usados para a caça à raposa no início do século XIX. Descendente do English White Terrier e antigo Fox Terrier. Existem dois tipos, o Jack Russell Terrier e o Parson Jack Russell, ambos muito parecidos. Jagd Terrier, o terrier alemão, criado no século XX, é uma raça de pequeno ou médio porte, usado na caça de pequenos animais, mas também de animais maiores, como ursos e javalis. Terrier brasileiro. Acredita-se que seja descendente dos antigos terriers que trabalhavam como caçadores de ratos nas carracas e caravelas europeias que aqui chegaram, a partir do século XVII. Do velho terrier inglês, do terrier preto e canela, do Fox Terrier pelo liso, do ratoneiro valenciano, do ratoneiro bodegueiro andaluz e, posteriormente, provavelmente, dos Jack Russell Terrier.